Os fundos imobiliários estão caindo bastante e muitas pessoas me perguntam, Matheus, o que é que tu está fazendo com os teus investimentos, teus fundos imobiliários, tua renda fixa? Muitas pessoas não entendem o momento em que o mercado está passando e acabam tomando decisões precipitadas, como por exemplo, vendem os fundos imobiliários agora no momento de baixa e aí acabam tomando prejuízo, perdendo dinheiro de fato. E assim, é completamente normal que a renda variável, fundos imobiliários, ações, eles têm uma queda nesse momento em que a taxa Selic está subindo. Inclusive, a perspectiva é de que a taxa Selic suba ainda mais no futuro. Então, antes de mostrar como eu tenho agido com os meus investimentos, renda fixa, renda variável, eu vou te mostrar aqui a divisão da minha carteira de investimentos. Lembrando que isso aqui é pensando nos meus objetivos, no meu perfil de investidor, então não vá copiar essa carteira. Na verdade, você não deve sair copiando carteira de investimentos aí na internet, porque pode ser que essa carteira não se adeque ao seu perfil de investidor, não se adeque aos seus objetivos. Então, se você sair copiando, pode ser que você acabe tendo uma rentabilidade negativa ou até tendo prejuízo na sua carteira de investimentos. E eu tenho aqui basicamente 60% em CDB de liquidez diária, por isso que está aqui pós-fixado, né, indexado ao CDI. E por que que eu tenho tudo isso em renda fixa, né, nesse CDB de liquidez diária? Porque eu tenho planos de utilizar esse dinheiro em breve, né? Então por isso que eu deixo ele aqui no investimento mais seguro, onde eu tenho a liquidez diária. Futuramente, quando eu finalmente usar esse dinheiro, eu vou reformular essa minha carteira de investimentos, né, e aportar um pouco mais em renda variável. Tenho aqui também 30% em fundos imobiliários, isso aqui provavelmente vai aumentar em breve, né, eu vou fazer mais aportes em fundos, principalmente agora com a alta da Selic, como eu falei, né, a gente tem ótimas oportunidades, fundos imobiliários que são muito bons e que estão sendo negociados na bolsa a um preço muito menor. Então eu pretendo sim aproveitar essa oportunidade da alta da Selic e, como eu falei, a perspectiva é de que a Selic continue subindo nos próximos meses, então com certeza eu pretendo fazer mais aportes em fundos imobiliários. E eu tenho aqui também 10% investido no exterior, isso aqui está muito pouco, mas eu pretendo em breve aumentar os meus aportes também em investimentos no exterior. Então eu já friso que eu não estou aportando, investindo somente em um lugar. As pessoas às vezes ficam perguntando qual é a melhor classe de ativos para me investir agora no momento. Fundo imobiliário, renda fixa, IPCA. E assim, você vai investir de acordo com o seu objetivo, de acordo com o tempo, o prazo em que você vai precisar desse dinheiro, né? Eu costumo falar que você deve investir de acordo com o que sua carteira de investimentos está pedindo. Se você fez a configuração, se você configurou, definiu que a sua carteira de investimentos vai ter 50% em renda fixa e você viu lá que está em 40%, então aporte em renda fixa. Obviamente que você deve aproveitar as oportunidades do mercado, como eu falei, a gente tem agora ótimas oportunidades de fundos imobiliários, porém você não vai sair vendendo as suas ações para comprar fundos, não vai sair vendendo os seus títulos de renda fixa para comprar fundos, não. Você deve tomar suas decisões baseadas no que você definiu na configuração, na proposta que você definiu para a sua carteira de investimentos. E nesse momento, não são somente os fundos imobiliários que estão com ótimas oportunidades. Se a gente entrar aqui no site do Tesouro Direto, a gente vai ver aqui, por exemplo, o Tesouro IPCA+, 2029, com uma rentabilidade muito boa. A gente tem aqui o IPCA, que é a nossa inflação, mais uma taxa de 6,6%. Aqui, IPCA+, uma taxa de 6,9%. Isso aqui é uma ótima rentabilidade. Mas esse mês eu fiz aportes em fundos imobiliários. Eu aportei no VISC11, que é um fundo imobiliário de tijolo do setor shopping centers, né? Ele tem mais de 30 imóveis no seu portfólio, então isso traz segurança para a gente, né? Ele tem uma variedade de imóveis e o P/VP dele está 0,8. Né? Então isso é um P/VP muito bom, significa que o fundo está barato, o valor da cota dele está muito abaixo do valor do mercado. Então eu enxerguei nesse fundo uma oportunidade e investi nele. Se a gente olhar aqui, por exemplo, o VISC11, a gente vê que nos últimos 6 meses ele teve uma queda de 12%. Então aqui em 2024, em maio, ele estava em 120 e caiu agora o preço da cota para 106. E aí com essas quedas o pessoal entra em choque, né? Vê lá o fundo imobiliário KNRI, HGLG, XPML, VISC11, todos os fundos caindo, desvalorizando. O pessoal entra em pânico, muitos acabam vendendo o fundo nesse momento de baixa e aí de fato vai perder dinheiro. E quando a gente começa a investir, conforme o tempo vai passando, a gente começa a perceber algumas coisas, como por exemplo, qual fundo imobiliário
vai ter uma rentabilidade maior? Qual fundo imobiliário vai ter uma rentabilidade menor, porém vai ter mais segurança? Ou seja, a gente começa a observar algumas características de cada fundo. E por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas olham, por exemplo, para a rentabilidade do KNR11, né? E aí vê lá a rentabilidade e acaba desanimando. Olhando aqui a rentabilidade do KNR11, está aqui, ó, 8,14% ao ano. E aí muitas pessoas pensam, poxa, eu consigo uma rentabilidade muito maior na renda fixa e ainda não vou correr o risco que eu vou estar correndo aqui na renda variável. E assim, o primeiro ponto, a gente vê aqui, ó, que o KNRI, ele tem uma carteira dividida, né? Metade do seu portfólio está no setor logístico e a outra metade no setor de lajes corporativas. Ele é um ótimo fundo, né? Isso é inegável, bem diversificado, possui vários imóveis, né, em várias partes do país, Minas, São Paulo, Rio, né, tem diminuído muito também a vacância, né, ou seja, muito poucos imóveis estão desalugados, né, então praticamente todos os imóveis estão gerando renda, então assim, não tem o que discutir. O KNR11 é um ótimo fundo, bem gerido, e aí automaticamente você já deve ter aprendido isso, quanto menor for o risco, menor também a rentabilidade. Então assim, o KNR11 não é um fundo para você esperar grandes retornos, mas é um fundo extremamente seguro, um fundo bem gerido, bem diversificado, com um ótimo histórico. E outra coisa, quando a gente fala de fundo imobiliário de tijolo, você não pode considerar somente a rentabilidade, o dividend yield, né, que nesse caso do KNR11 é 8,14, porque os fundos de tijolo, eles também vão se valorizar. Então você vai ganhar de duas formas, tanto através dos dividendos, que eles vão te pagar todos os meses, como também você vai ter o ganho ali através da valorização dos imóveis. Então, assim, mesmo que você pegue, por exemplo, a rentabilidade do fundo de tijolo e gaste, né, não reinvista, ainda assim o seu patrimônio vai estar aumentando porque o fundo ele vai estar se valorizando. Agora, quando a gente fala de fundo imobiliário de papel, a gente vai ter uma rentabilidade muito maior porque o fundo ele não se valoriza. Se a gente olhar aqui o MXRF11, por exemplo, que é o maior fundo da nossa bolsa, muito popular, todo mundo conhece, você provavelmente investe no MXRF11, a gente vê aqui ó, o dividend yield dele 12,32%. Por que dessa rentabilidade alta? Porque a pessoa só vai ganhar aqui através do MXRF11, só vai ganhar os dividendos, não vai ter a valorização. Você pode olhar aqui no gráfico que nos últimos 5 anos o MXRF11 não valorizou nada. Pode ver que a cotação dele aqui, lá em 2020, o preço da cota era R$10,50, R$10,60 e hoje continua a mesma coisa, R$10,50, 9, 10, tá entendendo? O fundo ele não se valoriza. Então por isso que é muito importante que no fundo de papel você reinvista os dividendos, né? Porque se você gastar o dividendo, a rentabilidade do seu fundo de papel, não vai haver valorização, porque como você viu aqui, o preço da cota vai continuar o mesmo, né? Então se você não reinvestir o que você ganha, você não vai ter o efeito bola de neve, juros em cima de juros. Se a gente pegar aqui agora o KNR11, que é um fundo de tijolo, olha como ele valorizou bastante. Lá em 2020, lá em 2021 a cota dele estava 140, 130 e aí subiu, ó, 2024 chegou aqui a 164, ó a diferença, então valorizou bastante. A gente está considerando aqui só a valorização da cota, né? A cota saiu aqui de 140, 130 para 160. Então quem investiu lá em 2021 teve uma valorização absurda, teve um ganho de capital absurdo, somente com a valorização da cota. A gente não está considerando o reinvestimento dos dividendos. Se a gente colocar aqui, ó, considerando o reinvestimento dos dividendos, olha como isso aqui aumenta. Ó. A gente lá em 2020 estava 116 e subiu agora em 2024 para 157. Então, para você ver como que o reinvestimento dos dividendos potencializa bastante, né, o seu ganho de capital. Aqui a gente tem sem reinvestimento e com o reinvestimento dos dividendos, olha a diferença. Inclusive, essa rentabilidade aqui é maior do que o CDI, né? Então, aquela pessoa que vê lá a rentabilidade do KNR11 de 8,37 ao ano e fala, não, na renda fixa vai render mais, tá aqui a prova de que não vai. Então, assim, o KNR11 é um fundo imobiliário para você investir nele em momentos oportunos, né? Quando houver uma queda significativa, que é o que está acontecendo agora. Veja aqui, ó, que ele caiu bastante, estava em 157 o preço da cota e agora está em 130, 137. Então ele caiu bastante, né? Muitas pessoas estão aproveitando essa oportunidade para comprar esse fundo agora e ganhar lá na frente com a valorização quando ele voltar a subir. O KNR11, assim como outros fundos, é o que a gente chama de um fundo de defesa.
E o que é um fundo de defesa? É um fundo que ele é bem gerido, não vai te dar dor de cabeça, um fundo seguro. E outra, essa queda do KNRI foi intensificada por um outro fator, que foi o rebalanceamento de um índice global chamado FTSE Russell, né, que tem exposição no KNRI. Ele vendeu uma grande quantidade de cotas e isso refletiu, né, favoreceu essa queda do KNRI. Então houve dois fatores. Além do aumento da taxa Selic, que favoreceu a queda, também teve essa questão do índice FTSE Russell. E eu também fiz alguns aportes em renda fixa, né, na minha reserva de emergência, no RDB lá do Nubank. A minha reserva estava com um percentual abaixo do que eu havia estipulado, então eu fui lá e fiz aportes também na reserva de emergência que eu deixo aqui no aplicativo do Nubank. Até porque, mais uma vez eu repito aqui, o mais importante de tudo é você seguir ali o que você definiu, o que você estipulou para a sua carteira de investimentos, seguir a estratégia. Então, no meu caso, como a minha carteira, a minha reserva estava abaixo do percentual que eu havia planejado, eu fui lá e aportei na reserva de emergência. Então, assim, você não pode se deixar ser influenciado pelas movimentações que são naturais do mercado, né? Então, você vê os fundos imobiliários caindo, não é para você entrar em pânico, você tem que seguir ali a estratégia que você estipulou para a sua carteira de investimentos. Obviamente que também de olho nas oportunidades, porque como a gente viu, a gente está tendo oportunidade na questão dos fundos imobiliários e também nos títulos lá do IPCA+. Eu vejo que muitas pessoas ficam numa paranoia, né, achando que o dinheiro dela poderia estar em outro investimento que estaria rendendo mais. Ah, meu dinheiro que está em fundos imobiliários eu podia colocar em renda fixa, porque está rendendo mais. Ah, agora o meu dinheiro que está na renda fixa, eu acho que se tivesse em ações, estaria rendendo mais. E assim, isso aí é perda de tempo. Você deve focar no objetivo da sua carteira, no plano que você fez para a sua carteira de investimentos, porque você não vai estar perdendo dinheiro. Tira isso da cabeça, tá certo? Você vai perder dinheiro se você deixar se levar pelas emoções e agir impulsivamente. E é muito importante também que você não fique comparando classes de ativos diferentes, né? Ah, renda fixa com fundo imobiliário, qual é melhor? Não tem o melhor ou o pior, né? São coisas diferentes. Então você tem que ver o que você planejou, seus objetivos, sua estratégia de carteira, né? Para quando você vai precisar do dinheiro que você está investindo. São vários fatores que vai determinar se você vai optar pelo fundo imobiliário, pela renda variável ou pela renda fixa, qual renda fixa. Você tem que entender, por exemplo, também que os fundos imobiliários é para quem busca uma renda passiva todos os meses, através dos dividendos. É um investimento mais seguro, né? Então você não vai ter grandes retornos, diferente das ações, por exemplo, que você tem um risco bem maior, porém você tem um potencial, né, de lucro, de retorno muito maior com a valorização dessas ações. Então são coisas completamente diferentes. E além disso, você pode ganhar dinheiro através desses investimentos de mais de uma maneira. Com as ações, por exemplo, você pode ganhar através dos dividendos, da valorização, bonificações, juros em cima do capital próprio. Nos fundos imobiliários você ganha através da valorização do imóvel, através dos dividendos, através das movimentações que os gestores vão fazer, né? Se o imóvel é vendido, por exemplo, o valor é distribuído entre os cotistas através dos dividendos. Então, volta e meia, você tem ali alguns dividendos bem maiores pontualmente por conta dessa venda desses imóveis. Então, mais uma vez, busque entender como que funciona cada classe de ativos, né? Planeje ali a sua carteira de investimentos de acordo com seus objetivos, de acordo com seu perfil de investidor, porque aí não tem erro, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar ele com mais pessoas, inclusive faz com que o YouTube recomende meus próximos vídeos para você. Se inscreva no canal, um abraço e valeu!